Olá! Como eu já havia falado nas nossas aulas ao vivo, através das nossas lives, né? Eu quero apresentar para vocês um ponto de equilíbrio que nós não temos no nosso livro, mas que é extremamente importante vocês aprenderem, que é o ponto de equilíbrio para um mix do produto. Na unidade 3 do nosso livro, vocês aprenderam a calcular 3 pontos de equilíbrios diferentes, que é o ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio financeiro e o ponto de equilíbrio econômico. E todos os exercícios que estão ali no livro, eles estão focados em aprender a calcular esse ponto de equilíbrio, considerando apenas um tipo de produto, apenas um tipo de serviço. Mas o grande desafio é nós conseguirmos calcular esse ponto de equilíbrio para mais de um produto, porque a grande maioria das empresas não ofertam apenas um tipo de produto ou serviço, mas sim um conjunto de produtos e serviços. E só para a gente relembrar, né, o conceito de ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio é quando a gente consegue definir a escala de produção e venda cuja receita dela vai zerar o nosso lucro, ou seja, é a quantidade produzida que vai conseguir pagar os custos fixos e os custos variáveis se essa quantidade for realmente vendida. Então significa que a partir daquele ponto a empresa ela começa a se tornar lucrativa. Então, de uma forma gráfica, o que nós temos, né? E aí, falando novamente, nós temos os gastos fixos, que eles se mantêm constantes no curto prazo, independente da quantidade produzida e vendida, né? Então, nos gastos fixos, nós temos ali, então, os custos fixos e as despesas fixas. Por outro lado, também temos os gastos variáveis, e os gastos variáveis eles vão aumentar conforme aumenta a quantidade produzida e a quantidade vendida. E os gastos variáveis também englobam, então, os custos variáveis e as despesas variáveis. No entanto, o que representa esse ponto de equilíbrio? É aquela quantidade vendida a partir do qual nós começamos então a ter uma receita que vai ser superior aos gastos variáveis e aos gastos fixos. E dessa forma a empresa ela começa a se tornar lucrativa. Extremamente importante para um empreendedor saber como que está a sua escala de produção e venda e verificar o quão ele está aquém do ponto de equilíbrio ou se ela está acima desse ponto de equilíbrio. E só para a gente relembrar a formulazinha, para a gente poder calcular o ponto de equilíbrio para um mix de produto, nós vamos utilizar a fórmula mais simples, mais fácil, que é muito utilizada, que é o ponto de equilíbrio contábil, que nada mais é a razão, né, ou a divisão entre os gastos fixos totais de um determinado período, que pode ser mensal, trimestral, anual, dependendo da forma como do período que você queira estar calculando o ponto de equilíbrio, normalmente fazemos mensais, tá? Dividido pela margem de contribuição unitária. E logo abaixo aqui do slides eu já estou novamente trazendo para vocês qual é a formulazinha da margem de contribuição unitária, que é a diferença entre o preço de venda de um determinado produto, deduzido então dos seus custos e despesas variáveis. Então significa que é aquilo que sobra, né, do preço. Quando a gente vende um produto, é aquela receita que vai ter que cobrir, logicamente, os gastos fixos e também gerar uma margem de contribuição ou uma margem de lucratividade para o empreendedor. Então, a margem de contribuição unitária, ela então é a diferença entre o preço de venda e os gastos variáveis na produção daquele produto. Aqui a gente está chamando de produto A. Mas, se eu quero trabalhar com um mix de produto, como que ficaria esse nosso ponto de equilíbrio contábil, né? Então, o ponto de equilíbrio contábil, agora, ao invés de ser os gastos fixos totais de um determinado período de tempo,
Em vez de ser dividido pela margem de contribuição unitária do produto A ou do produto B, a gente vai trabalhar com uma média ponderada da margem de contribuição desse conjunto de produtos. Se eu tenho 2 produtos, é a média ponderada de contribuição unitária do produto A do produto B. Se eu tenho 10 produtos, vai ser a média ponderada desses 10 produtos. Mas nada mais fácil da gente entender como que calcula essa média ponderada do que fazendo um exemplo, fazendo um exercício que eu pretendo fazer com vocês agora nesses próximos slides. E lembrando que pelo fato desse conteúdo não estar no nosso livro, eu estou gravando essa aula porque ela é importante vocês terem esse conhecimento, mas logicamente não vai cair na prova nem nas atividades, então fiquem tranquilos quanto a isso, é mais um conhecimento complementar que é extremamente importante. Então vamos ali para o nosso estudo de caso. Então vamos supor que você é dono de uma barraquinha de cachorro-quente aqui em Maringá. As barraquinhas de cachorro-quente produzem não só cachorro-quente, mas uma infinidade de outros produtos, de outros tipos de lanches. Mas vamos supor, para facilitar o nosso entendimento, o nosso cálculo, que essa barraquinha de cachorro-quente, ela produz 2 tipos de lanches. O cachorro-quente tradicional e o X-salada, que normalmente é um dos lanches que mais sai mesmo, que também é tradicional. Vamos supor também que por mês essa barraca de cachorro-quente ela venda 2.000 unidades de lanches. Então vocês viram que eu já delimitei o meu período. Então eu estou trabalhando com ponto de equilíbrio mensal. Então no mês as vendas de lanches são em torno de 2.000 unidades. Sendo que a participação das vendas do cachorro-quente é 50% e a participação das vendas de X-salada também é 50%, ou seja, nós temos 1.000 unidades vendidas de lanches de X-salada e 1.000 unidades vendidas de cachorro-quentes. O exercício também já nos traz uma informação que o custo fixo total para manter essa barraquinha de cachorro-quente é de R$3.000 mensais. E também eu tenho a estrutura de custos e receitas de cada um desses produtos. No caso do cachorro-quente, o preço de venda é R$10 e para produzir esse cachorro-quente eu vou gastar, em termos de gastos variáveis, R$7 e o X-salada, o preço de venda é R$15 e o gasto variável dele é R$8. Como que eu encontro o ponto de equilíbrio desse conjunto de produtos para esse empresário? Qual é o mínimo que ele deve vender de cachorro-quente e o mínimo que ele deve vender de X-salada para que ele consiga pagar todos os gastos fixos e os gastos variáveis? E aí, nós vamos resolver esse exercício para poder responder essa pergunta. Nesse sentido, o que a gente tem que fazer? Vamos voltar aqui, ó. Vamos dividir por passos, né? Que fica mais fácil a gente resolver esse exercício. Então, o primeiro passo, o que eu preciso fazer? Como o ponto de equilíbrio, ele é o gasto fixo dividido pela margem de contribuição unitária, pela média ponderada, o primeiro passo é eu achar a margem de contribuição unitária de cada produto, ou seja, do cachorro-quente e do lanche. E eu sei, então, que a margem de contribuição unitária do cachorro-quente vai ser igual o seu preço menos os seus gastos variáveis unitários. O preço é R$10, os gastos variáveis unitários é 7, então R$3 é a margem de contribuição unitária do cachorro-quente. No caso do X-salada, olha só, o preço de venda do X-salada é R$15 e os gastos variáveis unitários do X-salada é R$8. Então, a sua margem de contribuição unitária é R$7. Só aqui a gente começa a perceber que o X-salada ele tende a gerar uma margem de contribuição maior, né, para o empresário do que o cachorro-quente. O passo 2, a gente vai calcular, então, a margem de contribuição ponderada. E o que é a margem de contribuição ponderada, então? Vai ser a somatória, tá, da margem de contribuição unitária do cachorro-quente,
multiplicado pelo seu percentual de vendas, que nós vimos que é 50%, somado a margem de contribuição unitária do X-salada, também multiplicada pela sua margem de contribuição de vendas, que também vai ser 50%. Ou seja, nós estamos colocando um peso sobre a quantidade vendida de cada um desses itens. Então, a margem de contribuição ponderada vai ser 3 vezes 0,5, porque eu tenho que tirar do percentual, sempre a gente tem que trabalhar com dados unitários, né? Mais R$7, que é a margem de contribuição unitária do X-salada, vezes também 0,5, que representa lá os 50%. Então, significa que a margem de contribuição ponderada vai ser R$5. Agora sim, eu já tenho todas as informações necessárias para que eu possa calcular o meu ponto de equilíbrio do mix de produto. Então, eu tenho que os gastos fixos do período, os gastos totais do período, R$3.000, dividido pela média ponderada de contribuição unitária do cachorro-quente mais do X-salada, que deu R$5, eu tenho que o resultado vai ser 600 unidades de lanche. E então a resposta não está falando ainda para mim quanto de cachorro-quente ou quanto de X-salada eu tenho que vender. Ele está falando o total de unidades de lanche que eu tenho que vender para conseguir pagar os gastos fixos e variáveis do meu estabelecimento. Mas eu quero saber individualmente quanto de cada produto eu quero vender. Então, nesse sentido, é só a gente pegar o ponto de equilíbrio contábil, né, o valor dele, que vem em unidades, e multiplicar pela participação de cada item nas vendas, que lá no início do nosso case está dizendo que é 50% de venda de lanches e 50% de X-salada e 50% de vendas de cachorro-quente. Então, no caso do cachorro-quente, vai ser 600 vezes 0,5, 300 unidades. No caso do X-salada, vai ser 600 vezes 0,5 vezes 300 unidades. 300 unidades de cada item. Se eu quiser saber esse valor em termos de receita, é só multiplicar as 300 unidades de cachorro-quente pelo seu preço, somados a multiplicação também do X-salada pelo seu preço. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa minha explicação. Isso vai como material extra para vocês, porque é uma fórmula simples, mas muito utilizada para que a gente possa calcular o ponto de equilíbrio quando eu tenho mais de um produto ou serviço dentro do meu negócio. Mas o que é importante eu ter um levantamento muito preciso, né? Dos custos variáveis e dos fixos da empresa. Então, é extremamente importante eu ter essa informação. Então, o primeiro trabalho, antes de calcular qualquer indicador, é fazer uma excelente, uma eficiente análise de custo. Obrigado a todos e até mais!